Mais um vídeo com um resumo do que aconteceu na semana no mercado financeiro e já vamos direto para o assunto. O que foi mais relevante nessa semana foi a aprovação da reforma tributária. A proposta foi aprovada pelo Senado e agora volta para a Câmara dos Deputados para uma nova votação. E essa proposta, se você não está acompanhando, ela traz um benefício para a gente, brasileiro, porque ela simplifica o sistema tributário. Hoje a gente tem um monte de imposto, tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, com um monte de alíquota diferente, e nesse caso ela vem com a proposta de aplicar o IVA, que é um imposto único, que vai ter uma alíquota elevada pelo andar da carruagem, mas que facilita para a gente entender quanto que a gente está pagando de imposto sobre tudo que a gente está consumindo, que é algo bastante positivo, porque eu vejo que isso pode ser um motivo para a população se indignar um pouco mais com os governantes, incentivar o governo a fazer melhor uso do dinheiro que ele arrecada, faz também com que o povo cobre a melhoria de serviços públicos e que tenha uma redução dos gastos, que acaba sendo melhor para a economia. Espero que isso aconteça de verdade com essa proposta, se isso for aprovado nesse formato. Eu acredito que vai ser esse formato sim. Mas, além de trazer mais uma sigla para a sua vida, como é que isso afeta ali, de fato, a sua vida no dia a dia? A gente tem algumas áreas que estão sendo beneficiadas, eu vou falar um pouco delas aqui. Primeiro é a cesta básica. Foram criados dois modelos de tributação para a cesta básica. A primeira é chamada de cesta básica nacional, que tem a proposta de enfrentar a fome e vai ter alíquota zero. E a segunda, chamada de cesta básica estendida, vai ter uma redução de 60% na alíquota que foi aprovada para o IVA. E, além disso, vai ter um sistema de cashback, ou seja, de retorno de parte do valor pago para as famílias de baixa renda que adquirirem itens dessa cesta básica estendida. Só que a gente ainda não tem como saber qual vai ser o impacto final, porque a estrutura é tão complexa que não dá para fazer essa conta ainda. Tem que esperar a reforma ser aprovada e aí sim começar a fazer as contas, tá? Então não dá para saber qual o impacto que você vai ter na cesta básica. Lembrando que cesta básica não é só aquele pacote que você compra no mercado pronto. Cesta básica são os produtos que estão ali dentro, mesmo que você compre de forma avulsa na prateleira do mercado. Outra área que é bastante relevante é a parte dos remédios, é o setor farmacêutico. Esses vão ter benefício também de 60% na redução da alíquota, mas no final das contas a gente não sabe se isso vai ter um impacto relevante, já que os remédios já têm um grande benefício fiscal por conta da lei dos genéricos. Mas existem alguns outros produtos que vão ter benefícios semelhantes, como os medicamentos, que no caso são os produtos relacionados aos cuidados básicos da saúde menstrual e também os de alimentação via injeção e via sonda, aquele alimento na veia quando você está doente, quando você vai internado no hospital, eles também vão ter benefícios ali com redução de 60% na alíquota. Um outro setor extremamente importante que afeta todo mundo direto ou indiretamente é o setor de combustíveis. Nesse caso, a proposta está trazendo ali uma alíquota separada para o segmento de combustíveis e lubrificantes. Alíquota essa que ainda será definida posteriormente através de lei complementar e que será diferente para cada tipo de produto, mas o que a gente já sabe é que ela terá uma progressividade, ou seja, quanto mais danos aquele produto, aquele combustível gera para a saúde, para o meio ambiente, como por exemplo a gasolina, que gera mais danos nesse sentido, terá uma alíquota maior, enquanto que o etanol, que reduz consideravelmente os danos ao meio ambiente e à saúde, terá uma alíquota reduzida em relação à gasolina, e por sua vez os carros elétricos, que têm menos impacto ainda nesse sentido ambiental, teriam supostamente a menor alíquota entre todos os combustíveis. Lembrando que combustível é algo muito sensível porque ele afeta toda a cadeia de produção, já que no Brasil a gente usa o diesel como principal combustível para transporte, já que quase tudo é transportado de caminhão. Então ainda vamos ter que entender como é que isso vai se dar na prática. Além do IVA, ainda vai ter um imposto que está sendo chamado de imposto seletivo, que é uma alíquota que seria de 1% em cima dos produtos que causam algum tipo de dano ao meio ambiente ou à saúde, como por exemplo combustíveis, cigarros, bebidas alcoólicas e essas coisas. Então, além da alíquota normal, que seria nacional no caso do combustível, para cada produto, como eu falei, você teria um adicional de 1%. Alguns institutos fizeram algumas pesquisas e acreditam que isso acabaria trazendo, na verdade toda essa estrutura acabaria trazendo um aumento do preço dos combustíveis. Mas sinceramente isso é mera política, porque a alíquota não está definida ainda, então não tem como a gente saber o que vai acontecer. Temos que aguardar também o andar da carruagem nesse sentido. E por fim, um outro setor aqui que é relevante é o setor de veículos. No caso haverá mudanças no IPVA, uma que talvez você já deva ter ouvido falar é que as embarcações e as aeronaves passarão a pagar o IPVA, coisa que não acontece hoje em dia. Hoje só os
veículos terrestres pagam e que também vai ter uma progressividade. Quanto mais danos ao meio ambiente esse veículo causa, maior a alíquota do imposto que ele vai pagar. E nesse caso não seria o IVA, seria o IPVA mesmo. E além dessa progressividade que vai beneficiar também os carros elétricos, teremos ainda manutenção das alíquotas zeros para taxistas, pessoas com deficiência e pessoas com autismo. Algo que já acontece hoje em dia. Isso tudo é um monte de penduricalho que os governantes parlamentares estão fazendo na proposta de reforma tributária. Algo que sempre acontece no Brasil. Só que, como sempre podemos dizer, não existe almoço grátis. A alíquota do IVA prevista era de até 25%. Só que agora a ideia é que ela seja de 27,5%. E por quê? Porque tem tanto benefício para determinados setores que alguém tem que pagar essa conta. Então você vai aumentar o imposto em todas as outras coisas para poder bancar esses subsídios que o governo está trazendo com essa proposta tributária. Ou seja, como eu disse, não existe almoço grátis. Então alguém vai pagar essa conta no final e vai ser você através da compra de outros produtos que não sejam esses que estão ali nessa lista de benefícios, além de alguns outros ali que também vão ser beneficiados, como coisas para o governo e etc. E já que estamos falando sobre reforma tributária, vamos logo para um outro assunto relacionado, que são os impostos sobre os dividendos dos fundos imobiliários. Um fantasma que vem assustando os investidores desde 2020, 2021, quando esse assunto voltou à pauta, mas que com essa reforma parece que vão deixar os FIIs em paz. Eles tiveram algumas alterações em relação ao número de cotistas mínimos do fundo para que ele seja tributado no pagamento de dividendos, que antes era de um valor bem maior, era uma quantidade de 500 cotistas, agora reduziu para 100, a proposta era de 30, mas conseguiram ali fazer um meio do caminho. Ou seja, fundos imobiliários que têm menos de 100 cotistas, os dividendos serão tributados. E se algum cotista receber mais de 30%, entre ele e a família, os parentes diretos ali, dois rendimentos desse fundo imobiliário, também haverá tributação. Algumas pessoas estão vendo isso como o início da tributação dos FIIs, outras pessoas estão vendo isso como o fim do assunto, pelo menos por enquanto. O que eu posso te dizer nesse momento é que com essa regra do jeito que está, os investidores pequenos, assim como você e eu, podem ficar tranquilos que os dividendos de FIIs não serão tributados, pelo menos não agora. Então, nesse sentido, podemos ficar em paz, porque não haverá alterações relevantes. A única coisa que você tem que fazer é ficar de olho se tem algum FII que você investe que tem poucos cotistas. Mas isso quase não acontece com nenhum dos investidores minoritários, dos pequenos cotistas dos fundos, porque esses fundos pequenos normalmente têm uma liquidez muito baixa e são cotas mais caras. Então, esses fundos não são muito buscados pelos investidores comuns nem indicados por casas de análise, nem pelo pessoal das corretoras. Lembrando que em caso de IPO de novos FIIs, eles terão 180 dias para se adequar às regras. Então eu já falo para os mentorados evitar IPO de FII, de ação, de qualquer coisa que seja. Então continue evitando para você evitar dor de cabeça também nesse sentido, apesar de que antes de 180 dias provavelmente isso já vai estar resolvido em qualquer IPO. Mas não custa nada dar esse ponto de atenção para você, principalmente se você é um investidor iniciante. Evite IPOs, isso que você tem que entender. E conectando esse assunto dos FIIs, nós temos também algo interessante no mercado acontecendo. Nesse ano, o setor de FIIs que mais valorizou foi o setor de shopping centers, com 23% de valorização até agora em 2023. Isso ocorreu, em partes, por causa do que aconteceu com os FIIs durante o período de pandemia, que eles chegaram a parar de pagar dividendos em alguns meses, porque os shoppings estavam fechados, tiveram acordos ali com os lojistas para encerrar o pagamento dos aluguéis durante 2, 3, 4 meses, e isso acabou botando os FIIs de shopping nas suas cotas lá nas mínimas históricas. Eles foram se recuperando e agora com a previsibilidade, a recuperação do mercado de shopping centers, do consumo e tudo mais, isso está fazendo com que os FIIs de shopping centers se valorizem. Eu vou fazer um vídeo essa semana especial falando só desse assunto para você entender se está valendo a pena e quais as previsões para 2024 com relação a esse segmento de fundos imobiliários. Então fica de olho aí. E já que eu estou falando de FIIs, temos também um assunto que parece não estar relacionado, mas está com o assunto, que é a recuperação judicial da WeWork. A WeWork, caso você não conheça, é uma startup que faz locação de espaços. Basicamente é uma imobiliária gigante, por assim dizer, só que envolvida com o setor de tecnologia. E ela pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos porque ela está enfrentando uma crise financeira já tem algum tempo. E isso afeta aqui no Brasil porque a WeWork tem diversos escritórios, diversos prédios que são dela aqui no Brasil e vários fundos imobiliários, para ser mais preciso aqui, 6 fundos imobiliários possuem contratos de locação com a WeWork, porque o que acontece? A WeWork ela aloca o espaço que tem um outro proprietário, que na verdade o proprietário é um fundo imobiliário. E se ela está em recuperação judicial, isso pode afetar os negócios, ela pode parar de pagar. Enfim, a lista dos fundos imobiliários é a seguinte: Vino 11, ou URE 11, HBRH 11,
RCRB11, BRCR11 e TRNT11. E a gestão do Vino11 já veio a público com um relatório dizer que a operação da WeWork no Brasil é feita através de uma joint venture, que nada mais é do que um acordo entre duas ou mais empresas, junto com o SoftBank, e que o SoftBank é majoritário nessa operação, ou seja, ele que mandaria ali, o que teria maior participação, que tem a maior participação nesse acordo. Isso traria uma certa segurança para as operações da WeWork no Brasil, elas não estariam dentro da recuperação judicial, como não estão de fato por causa dessa joint venture, e isso também pode trazer certa segurança na continuidade dos pagamentos que a empresa tem que fazer pela propriedade que ela está utilizando. Até o momento não há sinais de que a empresa não vai pagar, não vai cumprir com as suas obrigações, mas se você é cotista de um desses fundos, fique de olho nos relatórios gerenciais e nas opiniões, nos detalhes que os gestores dos fundos estão dando, porque isso pode trazer algum tipo de risco maior para esses fundos imobiliários especificamente. Então, você que é investidor de fundo imobiliário, algo ficou popular entre pessoas físicas, investidores iniciantes, fique de olho porque os fundos imobiliários possuem algum risco. Acho que eles são excelentes ferramentas para você começar a se envolver com renda variável. Não acho que são a melhor opção para o longo prazo, mas acho que é muito importante ter eles na carteira, pelo menos no início, para te incentivar a manter seus investimentos. No futuro, quando você já tiver ali craque dos investimentos, souber tudo que você tem que fazer para escolher uma boa ação, uma boa empresa, talvez valha a pena migrar quase toda a sua carteira para ações de boas empresas. E isso também eu ensino nas minhas mentorias. Se tiver interesse em aprender mais sobre investir, clica no link que está aqui na descrição do vídeo. E outra notícia extremamente relevante que a gente teve essa semana, Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, deu a seguinte declaração: em no máximo 2 anos, os aplicativos dos bancos não serão mais necessários por causa da Open Finance. Se você não acompanha o mercado, o Open Finance é um sistema que o Banco Central está desenvolvendo e aplicando no Brasil. O Pix faz parte disso, por exemplo. Então a ideia é você modernizar o sistema financeiro nacional, trazer mais transparência e facilitar a vida do usuário, que somos nós aqui, dos usuários dos bancos. Essa notícia, a princípio, pode assustar um pouco. O que ela diz de fato é que está havendo uma mudança dentro do cenário do setor bancário brasileiro, isso a gente já sabe, o Pix veio aí para mostrar isso. Isso afeta sim a vida dos bancos, mas não tem como você dizer nesse momento se isso é positivo ou negativo, porque o Pix parecia algo ruim, mas ele está aí, aparentemente não afetou nada, os bancos continuam lucrando bastante como sempre lucraram. E o resto que vai acontecer, a gente também não tem certeza como que vai afetar. O que a gente tem que ficar de olho, caso você seja investidor de algum banco, principalmente dos bancões, é como que esse banco se porta perante o mercado com relação à tecnologia, com relação a aquisições, a fusões e como que ele está se atualizando. Porque se é um banco que está parado no tempo, ele vai ser superado de qualquer forma com Open Finance ou não. E se é um banco que está se atualizando, que está tentando, que está fazendo ou tomando atitudes ali para se manter competitivo, isso não deve fazer tanta diferença. A minha opinião simplesmente é que caso o Open Finance traga ali algum tipo de problema para os aplicativos dos bancos, como se fosse deixar eles obsoletos, isso vai fazer com que os bancos usem esses aplicativos de outra maneira, coloquem mais coisa ali dentro que façam o usuário querer ter aquele aplicativo. Os bancos digitais como o Inter e o Nubank, por exemplo, já fizeram isso, porque a parte digital está ali na sua essência, eles nasceram dessa forma, e quando você entra no aplicativo do Banco Inter, por exemplo, ele é um verdadeiro shopping, tem um monte de coisa que você pode fazer ali dentro, além de simplesmente serviços bancários. Então, sinceramente, eu não acho que isso vai mudar muita coisa ali para os bancos, principalmente os bancos brasileiros que são bastante capitalizados, como o Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil, já que eles têm dinheiro para investir, criar plataformas e, enfim, até comprar outros bancos, se for o caso, para aumentar sua participação de mercado. Então, não vejo isso como preocupação agora. Claro que a gente tem que ficar de olho, mas eu acho que é uma novidade mais positiva do que negativa no final das contas. E para mim, banco vai continuar dando lucro o resto da vida, para sempre. Eu vou morrer e vou continuar vendo banco dando lucro. E agora, para finalizar, aquelas rapidinhas da semana. Eleições na Argentina, Javier Milei e Sérgio Massa estão ali praticamente empatados. As pesquisas estão mostrando numa hora um ganhando, na outra hora outro ganhando. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ter um debate hoje, 21 horas, se você quiser acompanhar isso. Não vejo muita relevância para o Brasil, exceto que quem ganhar ali tende a ser também o que vai acontecer aqui no Brasil com relação à esquerda e direita, porque é isso que a história nos mostra. Então, nesse sentido, vale a pena dar uma olhada, mas fora isso, você vai saber de qualquer forma o que vai acontecer nos próximos dias. Só tem que ficar de olho sempre naquela
aquela questão do 49 vezes 51%, né, contra 51%, porque a gente já sabe que se isso acontecer dando ali uma vitória pro candidato da esquerda, vai todo mundo desconfiar de que houve fraude nas eleições, pode trazer algum tipo de distúrbio no nosso país vizinho. Mas vamos aguardar para ver, esse problema por enquanto está com eles lá. Essa semana teve também um ataque hacker ao maior banco chinês. Isso afetou um pouquinho ali as operações dos treasuries americanos, mas no final das contas não mexeu quase nada no mercado financeiro. O que eu acho interessante dentro dessa notícia é que Rússia e China normalmente têm uma boa relação porque eles têm interesses em comuns com a parte política e algumas coisas relacionadas até a conflitos que existem aí no nível geopolítico. Só que, nesse caso, como os hackers da Rússia normalmente são vinculados ao governo, e isso é o que todo mundo especula, isso pode trazer algum tipo de atrito entre os dois países, o que no final das contas, para mim, seria algo positivo, porque se esses dois países que têm ideias ali muito complicadas com relação à sociedade como um todo, ao planeta como um todo, e trazem algum risco até de conflitos maiores com o mundo por causa da disputa de poder que eles fazem com os Estados Unidos, se eles tiverem algum tipo de distúrbio com relação a isso, não se unirem mais nesse sentido, acho que isso é positivo porque enfraquece o lado deles de alguma maneira. Tivemos também aí uma notícia sobre interferência na Petrobras. Parece que existe ali uma ala dentro da Petrobras de gerentes que eram favoráveis ao antigo governo federal e que estão sendo retirados de cargos de confiança por causa de posicionamento político. Isso é um problema porque dentro da administração de uma empresa não é para você ficar preocupado com posicionamento político, é para ficar preocupado com performance e lucro. Então esse é o tipo de problema que você tem quando você é sócio do governo. Ficar usando a máquina ali de uma empresa estatal como objeto, como ferramenta política. Então isso daí, se você é acionista da Petrobras, é para você ficar de olho, seja boato ou não. Temos aí também a previsão de pagamentos de mais de 25 bilhões de reais de dividendos das ações brasileiras até o final do ano. Eu estava pensando aqui, li isso na notícia também, imagina se esses 25 bilhões de reais forem reinvestidos em ações como mandam quase todas as boas estratégias de investimento de ações. Isso trará ali algum movimento positivo para o mercado, talvez um rally de final de ano aí que a gente sempre aguarda. Vamos ver o que acontece, mas 25 bi é bastante coisa e se você não sabe como ganhar esses dividendos, indico mais uma vez, você clique aqui no link do meu método de investimento, método Tic-Tac, porque ali eu ensino você a criar renda passiva com investimentos e parte desses 25 bilhões poderiam ser seus se você já tivesse investindo. Então vai lá e clica. Tivemos também uma mudança na perspectiva de rating da nota de crédito dos Estados Unidos. Manteve a Moody's, que é a empresa de rating nesse momento que fez essa avaliação, porque tem algumas grandes, daí é uma delas. A única que falta rebaixar a nota de crédito dos Estados Unidos, manteve a nota, mas botou a perspectiva que era de estável para negativa. Isso é só um sinal de alerta, é bom ficar de olho. Nesse momento não muda muita coisa, mas esse é o tipo de notícia, quando você olhar lá na frente para todas as notícias que aconteceram para trás, é mais uma pecinha no quebra-cabeça para mostrar alguma coisa lá na frente. Então, se isso continuar acontecendo, essas notas de crédito caindo nos Estados Unidos, ele pode passar a não ser, talvez, o melhor investimento no exterior. Acho pouco provável no cenário que a gente tem hoje, mas não custa nada ficar de olho, é sempre bom ficar de olho, porque tudo funciona até não funcionar mais. Então, os Estados Unidos é uma máquina, eu mesmo sou muito fã de investimento nos Estados Unidos, recomendo normalmente que as pessoas pensem nisso, estudem a respeito, porque é importante você diversificar geograficamente, mas as coisas mudam como já mudaram algumas vezes na história da humanidade, então fique de olho. E para acabar, dólar fechou a semana em R$ 4,91, numa leve alta, mas se mantém em baixa em novembro. A bolsa fechou a semana na casa dos 120 mil pontos, com a alta de pouco mais de 2%, e o IPCA, que foi divulgado essa semana de outubro, veio em 0,24, um pouquinho abaixo da expectativa, mostrando que a inflação está sendo mantida num patamar controlado, e nos últimos 12 meses ela está em 4,82%. E para a próxima semana teremos ali o que se chama de prévia do PIB, é bom ficar de olho, teremos divulgação do PMS, que é a pesquisa mensal de serviço, que mede a temperatura do setor de serviços no Brasil, e o final da temporada de resultados das empresas. Dia 13 e dia 14 temos ali a divulgação do resultado das últimas empresas, tem algumas relevantes como Itaúsa, Nubank, JBS e Magalu. Esse foi o resumo da semana, espero que tenha sido útil para você. Desculpa falar muito rápido, mas eu preciso para o vídeo não ficar muito longo e te vejo no próximo vídeo. Valeu!